Pela primeira vez, Brasil ultrapassa 4 milhões de casos de dengue. E você vai ver também. O procurador trabalha 4 meses como Uber para entender como é a rotina dos motoristas de aplicativo. Uma imagem impressionante. Carga de madeira cai de cima da ponte e atinge carros em São Paulo. Rede social X admite que contas bloqueadas não respeitam ordens da justiça brasileira. A nova cara do Brasileirão após a rodada do fim de semana. Botafogo lidera e Corinthians volta a vencer. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, o Brasil, o país, passou de 4 milhões de casos de dengue neste ano. De acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados hoje, o número inclui casos prováveis e confirmados da doença. O país tinha 902 mil casos de dengue no mesmo período do ano passado. O recorde batido de 4 milhões de casos entre janeiro e abril de 2024 atinge quase o número estimado pelo Ministério da Saúde, que é de 4 milhões e 200 mil casos para o ano. Até o momento, já foram contabilizadas 1.888 mortes pela doença. A incidência maior de casos prováveis é entre as mulheres. O sexo feminino representa 55%, enquanto os homens seguem com 44,9%. Já em relação à faixa etária, pessoas entre 20 e 29 anos de idade representam a maior taxa de contaminação. O Ministério da Saúde também mapeou que o sorotipo 1 da dengue é a mais presente em todos os estados do Brasil, enquanto o sorotipo 2 está presente em 24 estados e no Distrito Federal. Vale lembrar que os principais sintomas da doença são febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, náusea e vômito. Olha, e a dengue continua avançando também em São Paulo. A doença, inclusive, já é considerada epidemia em todos os bairros da capital paulista. A informação faz parte do último boletim divulgado nesta segunda-feira pela Prefeitura. Para configurar situação epidêmica, o bairro precisa registrar no mínimo 300 casos por 100 mil habitantes. E os 96 distritos de São Paulo agora chegaram a esse patamar. O prefeito Ricardo Nunes lamentou os dados, mas disse que esse cenário deve melhorar nas próximas semanas. A situação mais crítica foi registrada na Vila Jaguará, na Zona Oeste, com mais de 10.500 casos a cada 100 mil habitantes. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ao todo, a capital paulista já soma 244 mil casos da doença, cerca de 30% do total de casos contabilizados em todo o estado, que neste momento soma pouco mais de 800 mil. Só aqui na cidade, 105 pessoas morreram de dengue neste ano, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente lembra que a vacinação contra a dengue está disponível apenas para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Todos os postos de saúde da capital estão envolvidos na campanha para esse público-alvo. Mas, para ser vacinada, a criança não pode ter sido diagnosticada com a doença nos últimos 6 meses, precisa estar acompanhada de um responsável e estar portando um documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência. E é importante frisar também que todos devem colaborar na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em casa, é preciso tampar qualquer tipo de reservatório de água, desde pequenos objetos até piscinas. E em áreas abertas, é necessário secar com frequência
aqueles lugares que possam acumular água da chuva. E eu mudo de assunto agora para falar que o governo federal estima que 258 milhões e 800 mil trabalhadores terão direito a receber o abono salarial em 2025. Essa informação consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, que foi enviada ao Congresso Nacional na semana passada. O benefício está na Constituição e prevê o pagamento de até um salário mínimo por ano a trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais, equivalente a R$ 2.428. Para receber, é preciso que o trabalhador tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior e que estejam cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Alguns economistas criticam o abono salarial por conta de seu alto custo e por não ser focado na parcela mais pobre da população. Mas o benefício é considerado um gasto obrigatório, pois só pode ser alterado ou extinto por meio de uma proposta de emenda constitucional. Se o benefício fosse extinto, o espaço liberado para outras despesas superaria 300 bilhões de reais em 10 anos. Segundo especialistas, a limitação ou o fim do abono salarial ajudariam a evitar a compressão dos gastos livres dos ministérios, como luz, telefone, bolsas de estudo, fiscalização ambiental e do trabalho e emissão de passaporte. Sem limitação de despesas obrigatórias, o Tesouro Nacional espera que os gastos livres dos ministérios não tenham mais espaço a partir de 2030, já que as novas regras do arcabouço fiscal fixou um teto para as despesas do governo federal. E olha só, essa semana será comemorado o Dia Mundial do Trabalho, como todo mundo sabe, o dia 1º de maio. E as formas de trabalhar vêm mudando junto com a tecnologia. Um dos grandes exemplos são os motoristas de aplicativos. No mundo todo, há discussões de como deve ser esse vínculo de trabalho. E para se aprofundar mais nessa questão tão polêmica, olha só, um procurador do Ministério Público do Trabalho da Bahia decidiu atuar durante 4 meses como motorista de Uber. Veja como foi. O procurador do Ministério Público, Ilan Fonseca, decidiu viver na pele o dia a dia de um motorista de aplicativo. Ele tirou licença de 4 meses para entender como é a rotina desses profissionais. Ele encerrou o período com 350 corridas e uma boa avaliação de 4,98 estrelas no aplicativo. Ilan pôde vivenciar como é a comunicação das plataformas com os motoristas. Durante esses 4 meses, ele percebeu as principais dificuldades que os profissionais enfrentam todos os dias e concluiu que a maioria das pessoas que se vinculam às plataformas são funcionários que perderam o seu trabalho fixo e, sem conseguir um novo emprego, decidiram trabalhar para os aplicativos. Agora eu mudo de assunto para falar que abastecer o carro com etanol voltou a ser vantajoso, mais vantajoso do que com a gasolina em 8 estados e também no Distrito Federal. É o que mostra um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Acre e Distrito Federal foram os estados onde o valor do etanol é mais vantajoso do que o da gasolina, depois da implementação da nova política da Petrobras, que prevê reajustes nas refinarias. Dependendo do mercado, os combustíveis têm registrado preços quase estáveis nos postos do país neste ano. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na semana de 21 a 27 de abril, o preço médio do litro da gasolina atingiu R$ 5,84, um aumento de 0,7%. Enquanto isso, o etanol registrou R$ 3,85 o litro. Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 65,92% ante a gasolina, portanto favorável na comparação com o derivado do petróleo. A conta leva em consideração que o etanol de cana ou de milho deve ter um preço limite de 70% do valor do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Ou seja, vale a pena abastecer com etanol se seu preço estiver abaixo de 70% do da gasolina. E ainda falando de transportes, uma estatística traz preocupação para a população do Rio de Janeiro.
é que a cidade teve quase 3 mil ônibus vandalizados em um ano. O repórter Anderson Nascimento tem mais informações. Em média, são 230 veículos depredados por mês, gerando um prejuízo superior a 34 milhões de reais em reparos no período de um ano. Além disso, a vida da população também é prejudicada. Estima-se que 6 milhões e meio de cariocas tenham sido afetados em 2023. Outro número que chama a atenção é o de 145 veículos sequestrados para serem utilizados como barricadas para impedir a polícia às comunidades. Para alertar sobre esse cenário, o Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio, a Rio Ônibus, lançou a campanha Quem é Cria não vacila. A ação conta com a distribuição de impressos e materiais nos painéis de diversos terminais da cidade e busca conscientizar os passageiros sobre a importância de preservar o patrimônio público. Olha só essa história. A noite de ontem foi marcada por um acidente em uma das pistas da Marginal Tietê, uma das mais movimentadas de São Paulo. As imagens que você vai ver agora foram gravadas por motoristas que trafegavam pelo local. Uma pessoa ficou ferida. Acompanhe. As imagens impressionantes foram feitas por volta das 23 horas de ontem e mostram o trânsito fluindo bem na Marginal Tietê, quando de repente o que parecem ser ripas de madeira caem sobre os veículos que passavam embaixo da alça de acesso para a rodovia Anhanguera, depois de um caminhão tombar no viaduto. O acidente aconteceu na altura de Osasco. O carro branco é o mais atingido, enquanto o Peugeot preto freia a tempo e faz uma manobra para não bater em cheio na traseira do táxi. Assustados, os motoristas descem dos carros para conferir o estrago e os demais veículos desaceleram observando o acidente. A condutora do caminhão, que perdeu a direção e bateu contra a mureta de proteção, ficou ferida. Ela teve ferimentos leves e foi atendida em um hospital na cidade de Cajamar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carga de madeira era transportada entre Santa Catarina e Minas Gerais. E veja a seguir, rede social X admite que contas bloqueadas não respeitam ordens da Justiça brasileira. E ainda, Botafogo lidera e Corinthians volta a vencer. É a cara do Brasileirão depois do fim de semana. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E agora há pouco, no primeiro bloco, a gente viu aquela reportagem do procurador que trabalhou 4 meses como Uber. E como eu havia prometido, nós vamos conversar agora com o principal personagem dessa reportagem que a gente assistiu no primeiro bloco, o procurador do Ministério Público, Ilan Fonseca, que trabalhou como motorista de Uber nas ruas de Salvador durante 4 meses. Boa noite, doutor Ilan. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É um prazer estar conversando com vocês sobre esse assunto e trazer alguns esclarecimentos para a sociedade sobre esse tema tão importante. Então, eu peço que você conte para a gente quais foram as principais experiências, as mais marcantes, durante esse período que você trabalhou como Uber. Olha, em primeiro lugar, Kleber, preciso dizer que é um trabalho muito desafiador. Não é exatamente como a gente imagina, é uma profissão que está recheada de medos, é um medo do passageiro, é um passageiro desconhecido, é o medo da localidade onde você vai trabalhar, é o medo de você não conseguir bater a meta. Então, é uma atividade que precisa realmente ser protegida, porque ela está envolvida em uma série de medos, de temores e de muita ansiedade. E a outra coisa, Kleber, que me chamou muito a atenção, é o caráter viciante dessa atividade. Como você recebe dinheiro de forma imediata e você vai trabalhando através de metas, aos poucos eu senti a necessidade de estar rodando, mesmo fazendo isso através de uma pesquisa de doutorado, do que o convívio com família,
conversar com os amigos. É um motorista, você tem um volante ali, você tem a plataforma ali com o aplicativo funcionando e você trabalhar para atingir as suas metas como se você estivesse num jogo de videogame. Então, isso foi uma característica que me chamou muito a atenção e que eu não imaginava que ia acontecer comigo. Agora, bem objetivamente, por favor, qual é o vínculo de trabalho que você defende para essa categoria? O resultado da pesquisa permite dizer com certeza que eles são trabalhadores como outros quaisquer. Eles precisam ter a carteira assinada porque eles não têm autonomia em relação ao preço que eles podem. Eles não definem os horários de trabalho deles, porque se eles fossem definir os horários que eles gostariam de trabalhar, eles não trabalhariam 12, 14, 16 horas como eles são obrigados a trabalhar. Então, tudo isso faz com que eles sejam caracterizados pela nossa legislação como empregados que têm direito assinada. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o procurador do Ministério Público do Trabalho da Bahia, Ilan Fonseca. Ilan, muito obrigado pela sua participação e parabéns por esse trabalho tão importante. Obrigado, Kleber. A gente que agradece poder trazer à luz esse debate aí. Grande abraço. Em uma carta enviada para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira, a rede social X admitiu que contas que foram bloqueadas na plataforma aproveitaram falhas no sistema e não respeitaram a determinação da Justiça. Os advogados da X explicaram que os titulares de perfis bloqueados recorreram a diferentes estratégias, tais como a criação de novas contas. Moraes ordenou no sábado que a rede social esclarecesse por que supostamente descumpriu parcialmente as ordens judiciais contra os perfis bloqueados. Um relatório da Polícia Federal apontou que a plataforma permitiu transmissões ao vivo de usuários sob investigação judicial por desinformação, além da interação com outras contas. A defesa da X indicou uma falha operacional no acesso à plataforma por meio de aplicativos de celular e ressaltou que as violações ocorreram em apenas 6 dos mais de 200 perfis bloqueados por ordem judicial no Brasil, não havendo, portanto, reativação das contas suspensas. Os perfis indicados pertencem a figuras conservadoras como o senador Marcos Doval, ex-aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma cruzada contra a desinformação online, Moraes ordenou o bloqueio de contas em redes sociais, incluindo na X, especialmente após os diversos ataques de bolsonaristas contra o sistema de votação durante a última campanha eleitoral. O dono da plataforma, Elon Musk, chamou Moraes de ditador e pediu sua destituição. O ministro do STF reagiu e ordenou uma investigação contra o polêmico bilionário por suspeita de instrumentalização criminosa da rede social X. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E o Brasileirão tem um novo líder e uma nova cara, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O Luiz Henrique, com direito à máscara do personagem Pantera Negra, comandou o Botafogo na vitória contra o Flamengo por 2-0 no Maracanã. E o atacante alvinegro abriu o placar no início do segundo tempo e foi comemorar com os companheiros, simbolizando o herói das histórias em quadrinhos e do cinema. E no fim do jogo, o venezuelano Savarino matou o jogo. O Botafogo vem de uma boa sequência de três vitórias seguidas e chegou à ponta do campeonato. E quem também se deu bem foi o Corinthians, que se recuperou com uma boa vitória em cima do Fluminense na Neoquímica Arena. 3-0 com o show do garoto Wesley, que marcou 2 vezes para se afastar do Z4. E já o Cruzeiro bateu vitória no Mineirão por 3-1 e também subiu na tabela. Agora o Cabuloso está em 7º, com 7 pontos, Kleber. Legal, Léo. E faltam 88 dias para os Jogos de Paris 2024. Então, chegou a hora do Momento Olímpico. É, Léo, e o tênis feminino do Brasil está em boa fase, não é mesmo? E tem tudo para se classificar para as Olimpíadas, é isso? É isso aí, Kleber. Nessa segunda, a Bia Haddad avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Madrid, torneio que conta pontos para o ranking mundial e também para a classificação olímpica.
a brasileira manteve a invencibilidade diante de Maria Sakkari com um duplo 6-4. Foi a quarta vitória dela diante dessa jogadora grega. Agora, a Bia encara, nesta terça-feira, nas quartas de final, a líder do ranking mundial, Iga Swiatek. E a brasileira tem um histórico de 1 vitória e 2 derrotas para número 1 do mundo. Neste ponto da temporada, os tenistas brasileiros, homens e mulheres, estão em busca de vagas nos Jogos Olímpicos de Paris. E apesar de ainda ter muitos pontos em disputa, o Brasil está com algumas classificações praticamente certas, Kleber, todas elas no feminino. A Bia Haddad, que a gente acabou de falar, a Luísa Stephanie e a Laura Pigossi, as duas últimas medalhistas em Tóquio na categoria de duplas. Essas 3 jogadoras têm pontuações confortáveis no ranking para terem como certas aí suas classificações. Já do lado dos homens, a situação é mais complicada. O Thiago Monteiro e a dupla Marcelo Melo e Rafael Matos ainda têm chances de classificação, mas precisam melhorar suas pontuações no ranking para continuarem sonhando com uma vaga olímpica lá em Paris. Tá certo, então, Léo. Muito obrigado aí pela sua participação. Só senti falta hoje da máscara aí do Pantera Negra. Achei que você também viria com a máscara hoje, Léo. O Pantera Negra representa um ideal acima de tudo, acima de um herói. O Luiz Henrique usou muito bem, mas tinha que ter tomado o cartão amarelo, né? Vamos cornetar também. Tá certo, então. Mais uma vez, muito obrigado. Até quarta, dia do feriado, né, Léo? Feriadão e a gente aqui trabalhando. Grande abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha agora o SOS da Fé. Uma ótima noite e até amanhã.